Você já parou para pensar que cada medicamento que usamos hoje nasceu de pesquisas clínicas realizadas há alguns anos? A pesquisa clínica é o motor invisível por trás de cada avanço médico. E no Brasil, estamos vivendo um momento decisivo para transformar potencial em protagonismo. Este é o podcast Das Educa, versão em vídeo. Eu sou Aline Guimarães, médica radiologista e gerente médica das Educa. Se você estiver assistindo a este episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Hoje recebemos Dr. Vitor Gadelha, superintendente de pesquisa clínica e soluções de dados, e Dr. Charles Schmidt, consultor sênior em pesquisa clínica. Sejam muito bem-vindos ao podcast das Educa. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão importante. E eu vou começar trazendo alguns dados que eu acho que é importante para a gente matricular aqui os nossos ouvintes. Primeiro, o Brasil tem a 10ª economia do mundo, é o 9º maior mercado farmacêutico e uma das populações mais diversas do planeta. Mas ainda assim ocupa apenas a 20ª posição em pesquisa clínica, com 2% dos estudos globais. O mercado global, que envolve pesquisa e desenvolvimento, ele movimenta bilhões de dólares por ano. E enquanto países como Estados Unidos, China e Índia aceleram e se consolidam nesse mercado de pesquisa clínica, o Brasil segue atrás. Porém, a gente vê que esse mundo é muito promissor para o Brasil e a gente vai explorar isso ao longo da nossa conversa. Então, para começar, e até para justificar aqui todo esse meu otimismo, começo perguntando para ti, Gadelha, quais atributos fazem do Brasil um país atrativo para a pesquisa clínica? Muito bom, Aline. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite para a gente falar desse tema que cada vez mais eu me apaixono e esse momento da gente discutir ainda mais, né, que é algo super relevante, principalmente estar aqui do lado do Dr. Charles, é uma honra para mim, né, tem me ensinado muito aí durante essa jornada. E para começar a responder dentro dessa outra pergunta, tem diversos fatores, mas eu vou tentar trazer 3 ou 4 que eu acho que são mais, vamos dizer, centrais no momento da pesquisa de posicionamento do Brasil nesse cenário. Como você mesmo falou, o Brasil ocupa essa 20ª colocação no cenário de pesquisa clínica, mas a indústria farmacêutica nesse cenário está em 9º, 10º colocado, né? Por que tem esse gap? É um dos pontos que a gente precisa explorar, que é justamente uma das grandes mudanças, que eu vou pedir depois para o Dr. Charles explorar um pouquinho mais dessa lei, dessa regulação que está mudando agora mais recentemente, que vai transformar e que coloca essas expectativas. Mas antes da gente chegar lá, existe um fator que, sem dúvida, é o custo de produção de um estudo aqui no Brasil. Então, tem um estudo muito legal da Interpharma de 2023 que fez esse levantamento em estudos de oncologia e mostrou que o Brasil, por exemplo, custa 56% a menos para desenvolver uma pesquisa de ponta a ponta. Isso é muito considerável, principalmente quando a gente coloca o tamanho do gasto em P&D que essas indústrias fazem ao longo desse tempo. E, claro, com essas tecnologias novas, a gente precisa acelerar, né? Então, tem CRISPR, tem muita coisa nova que a gente quer que as medicações cheguem mais rapidamente até a gente e com custo mais acessível. Então, sem dúvida, um dos grandes pilares aqui é o gasto no Brasil para se fazer um estudo clínico. Um segundo ponto que eu acho que é muito relevante, você chegou a tocar, é a questão da diversidade, né? Então, a gente tem uma população super heterogênea e as agências reguladoras, elas começam a provocar. Mas como assim? Todos os trials do mundo são feitos, 80% deles compõem com a população branca, né? Uma população europeia, né? E isso, de certo, tá correto isso? A droga se comporta da mesma forma nessas populações, e existe uma pressão das próprias agências reguladoras de tentar chegar em mais populações mais diversas, e o Brasil é um prato cheio, né, visto nossa história, tudo que a gente tem nessa composição. Um outro ponto que eu acho que ele é menor, mas ele não é desprezível, é a qualidade médica, a quantidade de médicos que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, né? Então, a gente deve dobrar a nossa capacidade médica nos próximos 10 anos, em termos de pessoas mesmo, em chegar mais médicos nas pontas, e é um médico muito bem qualificado, né? Um médico brasileiro ele tem uma qualificação muito sólida, e isso, de certa maneira, ela vai expandir o mercado de pesquisa clínica, além de centros super bem posicionados. Mas o grande tchan agora da questão é a mudança regulatória, que acho que o Dr. Charles pode comentar um pouco mais, de forma mais profunda, inclusive, que eu acho que é super relevante, porque aí sim, né, coloca um país que demorava ali até 200 dias para aprovar um estudo para começar no Brasil, pode colocar em outro patamar aqui,
que, sem dúvida, vai levar esse mercado para outro nível, beneficiando muito os pacientes, né, inclusive da nossa região. Estou super curiosa para saber um pouco mais sobre essa questão do marco regulatório, mas claro que eu fui ler sobre esse assunto, esse universo, não é o meu dia a dia, mas eu li também um aspecto que o Brasil tem duas grandes cidades, né? A gente fala aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, onde isso acaba facilitando muito o acesso do paciente a essas pesquisas, né? Essas mega cidades como a gente tem aqui. Mas fala um pouquinho para a gente, doutor Charles, sobre essa questão desse marco regulatório. Então, na verdade, nós sempre tivemos o marco regulatório, né, com o surgimento da Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? O grande problema é que estas instituições não davam uma previsibilidade de aprovação. E, trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, a coisa mais importante é ter previsibilidade. E aqui o senhor fala de prazos, assim? Prazos de aprovar ou não aprovar, certo, ou fazer alterações do desenho do estudo ou algum questionamento ético em relação à pesquisa. Então, outros países eram mais interessantes porque davam essa previsibilidade. Estamos falando de investimentos internacionais e é um capital que não aceita tantos desafios, né? Então, nós trabalhamos mais de 10 anos com vários grupos de trabalho, escritórios de advocacia, senadores, deputados, a importância de ter uma lei de pesquisa clínica. Por sinal, somos um dos únicos países que tem uma lei de pesquisa clínica. E a razão de ter uma lei não só é uma questão de previsibilidade, mas sim de aumentar a responsabilidade dos colegas e investigadores e todos os atores da pesquisa clínica em relação ao participante de pesquisa clínica, né? Isso dá muita garantia a quem participa de pesquisa clínica que estamos debaixo de uma lei que tem as suas penalidades e as suas responsabilidades, né? Isso também aumenta muito a possibilidade de ter seguros para o participante de pesquisa clínica muito mais validados porque eles estão abaixo de uma lei e uma exigência de ter seguro da pesquisa clínica. Uma força de lei, né? É uma força de lei. Perfeito. Então, com essa lei e agora a regulamentação da lei que está prometida para esse mês de setembro, torna-se altamente previsível nossos prazos de aprovação dos estudos clínicos. E a gente já viu que a lei está fazendo 1 ano, em agosto, a Anvisa já está cumprindo esse prazo, a gente já está vendo que o mundo está percebendo que estamos evoluindo nesse processo e isso vai trazer, evidentemente, a aumentar as nossas posições, né? Excelente. Então, essa é a coisa mais importante, foi ter criado. Não foi fácil, muitas discussões, muitas ideologias, muitas percepções, mas finalmente a gente conseguiu, não foi fácil. Muito bacana, inquestionável o benefício que teremos por aqui, né? E a gente vai explorar isso ao longo da nossa conversa, mas eu queria começar também falando, quando a gente fala de benefícios, qual que é o benefício para o paciente que participa de uma pesquisa clínica? Veja bem, depende do tipo de pesquisa clínica que esse participante vai aderir, né? Normalmente, o paciente tem uma função altruísta. É interessante no Brasil, quando você conversa com os pacientes, eles querem contribuir no desenvolvimento de novos medicamentos, de novas técnicas cirúrgicas. Eles têm um foco altruísta, mas, na grande maioria, eles querem um acolhimento e, muito mais ainda, esperança. Veja bem, o Brasil, ou como todos os países do mundo, o tempo médio de uma consulta é de 7,5 minutos a 15 minutos. Numa pesquisa clínica, ele vai ter um acolhimento total. Teremos tempo para conversar, teremos tempos para explicar o que vai acontecer. Ele tem que assinar um termo livre e esclarecido de todos os processos, onde será explicado os benefícios, os riscos que vão acontecer e
participantes, normalmente, quando acaba a pesquisa, quando vem a outra. Quando vem a outra pesquisa. Né? Então, é porque é uma chance de que ele possa ser ouvido por todos os membros da pesquisa, espelhar a sua dor, seu sofrimento, a sua esperança e ser acolhido. Muito mais do que a relação medicamentosa ou terapêutica. Né? A outra fato que os medicamentos de alto custo não estão disponíveis de forma tão fácil. E nós estamos entrando na era dos medicamentos de alta complexidade, de alto custo, e isso chama-se acesso. Pesquisa clínica também é acesso. Né? Então, é um ecossistema voltado para o participante. Né? Foi discutido sobre a questão da diversidade. Realmente o Brasil é extremamente diverso. E hoje, já há alguns anos, as próprias agências regulatórias, FDA, o EMA, exigem diversidade. Você não vai hoje registrar um medicamento se eu não tenho uma diferenciação de populações a ser utilizada. E até para o Brasil é um benefício fazer a pesquisa clínica. Se eu quiser registrar o medicamento, o processo de registro corre mais rápido quando a pesquisa clínica, algumas fases da pesquisa clínica são feitas no país. Então, se eu sou o nono mercado, e esse mercado varia, já foi 7, já foi 6, é um mercado poderoso. Então, 1 mês, 2 meses, 6 meses, nós estamos falando milhões de dólares que eu estou perdendo no meu investimento. Então, só que agora eu tenho razão para que vou te dar uma previsibilidade para eu fazer o estudo clínico aqui. Então, tem uma série de fatores, né? Não é um único, é uma mistura desse ecossistema que fazem o benefício, e pesquisa clínica é o benefício ganha-ganha. Não há perda. Todo mundo ganha, todos os benefícios, a sociedade ganha. Com certeza. E talvez aqui, além para dar alguns exemplos, né, que além dessa consulta médica, que muitas vezes dentro da saúde, até na saúde privada, né, e suplementar, é muito uma relação do paciente com o médico e outros atores, né, e dentro da pesquisa clínica, ele sempre vai ser acolhido, dependendo do protocolo, é óbvio, por uma equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes ele vai ter acesso à nutrição, ele vai ter acesso a psicólogo, ele vai ter acesso a terapia ocupacional. Então, depende, obviamente, do protocolo, mas é um momento ali que ele vai ser olhado de ponta a ponta na sua saúde da forma mais ampla e holística possível, né? Eu acho que é super importante e são uns exemplos de prática nossa mesmo, né? Essas grandes medicações aí, GLP-1, né, tanto Mounjaro como o próprio Ozempic, foram pesquisas que a gente executou aqui e algumas delas para reduzir risco cardiovascular, né? Então, o benefício que esses pacientes receberam em pesquisas que a gente conduziu durante 3, 4, 5 anos é uma coisa incrível, né? Imagina você poder fazer parte desse movimento antes da medicação estar disponível no mercado e ter esse benefício. E a gente já via esse benefício ali acontecendo no nosso centro de pesquisas, que é o CP Clean, né? E é muito bonito poder participar desse movimento, sabe? Com certeza, nossa, são inquestionáveis, né, os benefícios, e a gente já começa a olhar também benefícios não só para os pacientes, mas para o país, né, e para a ciência mesmo. E queria que vocês explorassem um pouquinho esse aspecto, né, o quanto que o Brasil ganha, o SUS ganha, por essas questões de pesquisa clínica, com essa iniciativa de pesquisa clínica. Bom, exatamente, se eu estou fazendo uma pesquisa clínica, o custo já em si, que eu não vou gastar no nosso sistema público, já é um ganho. Sim. Mas o mais importante é ter uma avaliação para incorporação, que é pela Conitec, fazer incorporações corretas. Porque hoje o sistema de incorporação envolve um especialista e um representante da sociedade. Não é mais um colegiado sem ter vivido a pesquisa clínica. É muito melhor eu ter um investigador que trabalhou na pesquisa, que manuseou, viu os resultados, opinar que sim, eu vou trazer um benefício ou não. E tanto o lado do representante da sociedade. Normalmente é de alguma associação de paciente que vai discutir, né? Então,
eu vou incorporar medicamentos de uma forma mais realista. Outra coisa é o início de avaliação de economia da saúde, ou medicina baseada em valor, né? Porque esses estudos normalmente vêm com uma avaliação de economia de saúde. Se não vem, é possível extrapolar os valores que eu estou economizando ou a evolução. Então, eu estou tendo métricas para tomadas de decisão mais claras para o nosso país, né? Isso numa forma continuada. A pesquisa clínica não acaba só durante o registro do estudo, tem as pesquisas clínicas pós-estudos, mais estudos de economia em saúde e medicina baseada em valor, que a gente chama real-world evidence, a evidência real do que nós estamos fazendo, que se prolonga. Em muitos medicamentos para doenças raras, hoje em dia, que se é raro, eu tenho dificuldade, e muito não vou usar placebo também para essas condições, eu aprovo estudos por real-world evidence, evidências reais daquele processo. Então, é muito valor agregado nesse processo. Muito bom. Bom, na DAS a gente acredita, né, que oferecer essa infraestrutura não é só uma questão de responsabilidade social, mas é garantir acesso a tratamentos, como você falou, né, antes que isso chegasse no mercado, esse GLP-1, o Mounjaro, o famoso Ozempic, já estava aí presente na vida desses pacientes que participaram, né, então garantindo o acesso a tratamentos que realmente tragam impacto à vida das pessoas. Agora, claro, a gente está falando aqui de uma maneira otimista, né? Até agora está parecendo assim, a gente só tem a ganhar, e de fato só temos a ganhar. Mas por que ainda estamos nessa posição, né, de 20º aí dentro desse ranking de pesquisa clínica, com um cenário tão promissor? Quais são as barreiras que fazem com que o Brasil ocupe esse lugar? A gente já falou aqui uma questão de prazo, que eu acho que isso aqui é um grande problema, grande desafio, né? Eu que posso mais? trazer um aqui, eu queria que o Dr. Charles depois complementasse, mas é uma percepção minha que ainda existe uma desinformação muito grande, né? E aí falando do porquê o Brasil ainda não escalonou até do ponto de vista de aspectos internos do próprio país, né? Existe uma desinformação, ou mesmo falta de informação do que é a pesquisa clínica, né? Então, até agora, recentemente saiu numa matéria colocando esse termo cobaias, né? E é muito difícil, porque quem vive isso no dia a dia, eu estou muito imerso nisso, pelo menos no último ano, é longe do paciente ser uma cobaia, né? Existe toda uma técnica, existe um rigor que, diferente dos hospitais que a gente vive durante a formação médica, é outro patamar, né? A gente vê que os hospitais têm processos muitas vezes frágeis. A quinta, sexta maior causa de morte dentro de um hospital é ainda erro médico, erro da assistência. E na pesquisa você vê que é tudo muito controlado, existe um nível, um rigor técnico, um rigor científico. Aqui não tem abertura para erro. Esse é o ponto, né? O erro pode acontecer por causa das adversidades da medicação, é estudo clínico, né? Então depende da fase. Mas é muito bem modulada, ela é muito bem trabalhada e é por isso que é tão séria, né? Então existe essa falta de informação tanto para o paciente como para os profissionais médicos, até como carreira. Eles não sabem que existe uma carreira e dá para seguir como investigador principal de um estudo, um subinvestigador, crescer nisso, né? Fazer relacionamento com a indústria farmacêutica, e isso é uma perca ali para o nosso país, mas a gente espera que a gente possa educar cada vez mais esse ecossistema como um todo, que a gente possa alavancar ainda mais a pesquisa com essa pressão aí que a gente está recebendo para crescer nesse mercado, no sentido de ter mais centros, de se essa demanda vir, a gente está pronto para absorver, porque os Estados Unidos não tem mais capacidade ali de absorver, né? E tem vários pontos geopolíticos que estão acontecendo que vai fazer esse tipo de estudo vir para mercados emergentes. Mas eu acho que, para mim, um ponto central que a gente tem que trabalhar e é questões internas nossas, intrínsecas, é a informação correta sobre a pesquisa clínica. Quer complementar, doutor Charles? Nós fazemos pesquisa clínica há quase 30 anos, né, no país. Patrocinada, regulamentada, né, pelos órgãos. Então, nós temos décadas de pré-concepção dos nossos atrasos e das nossas burocracias, né? Então, não somos o pessoal
que está na Europa, está na Índia, está na China, outros países asiáticos, Estados Unidos, eles têm a pré-concepção que nós somos burocratas, com dificuldades de cumprir prazo, e tem um lado muito importante, que até então, acabada a pesquisa clínica, nós éramos obrigados a oferecer o tratamento de forma indefinida. Uhum. Isto causou realmente, não porque não quer se dar o medicamento, é o que acontece. Eu continuar dando uma droga que ainda não está registrada e que pode ter um evento adverso muito mal e ser responsabilizado por isso. E se eu não quiser mais fazer esse medicamento, como é que eu vou continuar dando esse medicamento? Né? Então, tinha questões legais não respondidas que quem está investindo não pode investir. Uhum. Engessa, né? Engessa. Uhum. A partir da lei, isso ficou definido e vai ficar mais definido com a regulamentação. Toda a nossa movimentação agora nos eventos, e falando dos nossos colegas, não há uma asco que nossos colegas oncologistas não se destacam. Uhum. Querem tratamento, querem publicação. Somos conhecidos em vários setores como referência até, né? Mas a hora que vai conversar, eu volto à posição que o Vitor falou. Eu também tenho que educar os nossos colegas sobre as mudanças que aconteceram na pesquisa clínica para eles também venderem a nossa imagem de uma forma correta. Então, todas as associações que estão trabalhando a pesquisa clínica, a Associação Brasileira de CROs, a Associação de Centros de Pesquisa, Interfarma, Sindusfarma, todos têm feito, e a própria Anvisa tem feito, viagens internacionais mostrando ao mundo que mudamos. Uhum. Então, esse mercado já está tendo uma demanda maior. Nós conseguimos mudar isso aqui. E eu acredito que DASA entra nessa história, que sempre foi uma história do DASA, da pesquisa clínica, não é uma questão nova, né? A possibilidade da sua história expandir ainda mais os resultados da pesquisa clínica. Muito bom. Só para a gente ver, né, de informações que a gente já começa a observar, a ver com esses movimentos, é um crescimento aí já esse ano de 20%. É impressionante, é muito rápido, né? A gente começa a ver esse apetite, né? Então, estamos bem ansiosos e prontos para receber. Uhum. Né? A DASA tem uma estrutura super importante, que vai desde um centro de pesquisa até questões de laboratórios centrais, que a gente vai poder comentar um pouquinho, e eu acho que, assim, eu coloco, é muito bonito fazer parte desse movimento, até como reputação ali, né, para a marca que está tão expandida no Brasil, ela é tão grande, né, e que a gente possa levar cada vez mais isso para os nossos pacientes. A gente vê que superar desafios que existem ainda é muito importante, mas tão importante quanto isso, acho que a gente pensar também que legado, né, como país a gente quer deixar nesse campo de pesquisa clínica. Agora, olhando assim, de forma otimista, se a gente realmente aproveitasse todo o nosso potencial, onde que vocês acham que a gente poderia estar daqui a 10 anos? Começando por você, Dr. Charles. Olha, nós vamos estar... Não precisa tudo isso. Não acredito que será tudo isso. Eu acho que nós vamos estar nos primeiros países de eleição, por todas as características que a gente falou. Tem uma questão econômica, realmente fazer pesquisa clínica no Brasil é realmente mais barato para os investidores, né? Mas eu não gostaria que eles viessem por essa questão. Eu prefiro que sejamos reconhecidos pela nossa capacidade de qualidade de fazer a pesquisa clínica, porque eu tenho excelentes profissionais que entregam resultados de qualidade e simplesmente porque eu vou trazer mais benefício para a população em formas de saúde, melhores tratamentos e acesso, né? Mercado é o mercado, Uhum. né? Em termos de desafio para atingirmos, veja bem, o crescimento rápido exige profissionais treinados
e qualificados. Quão rápido nós, da Aseduca e várias outras associações, vão ser possíveis de treinar de forma adequada a essa demanda, né, que ficou reprimida e, de repente, a coisa abre e a gente não pode errar. A gente não tem mais direito de errar por causa de todo esse tempo, então agora tem que fazer certo e certo. Né? Então, o desafio que você perguntou é como eu vou entregar esse trabalho, essas informações de forma correta, de forma qualificada, do que as regulamentações exigem de um estudo clínico. E aqui é quase uma dica, né, que a gente está dando, porque de fato tem pouquíssimos profissionais que foram treinados ou conhecem esse mercado. E como a gente está falando, todas essas pretensões e promessas que a gente pode ver aí nos próximos anos, acho que para quem quer conhecer algo novo, se especializar, tem vários cursos, até o curso do Dr. Jades, que eu acho que é super bacana, um dos melhores posicionados aqui no Brasil. Acho que super vale a pena porque é uma área belíssima para se conhecer e que tem muitas nuances técnicas que são fundamentais para entrar, né, adentrar nesse mercado que torna ele extremamente competitivo. Então, vai uma dica aí para quem está escutando, né? Só para complementar, são vários níveis de necessidades, né? Os coordenadores de pesquisa clínica, as enfermeiras e os farmacêuticos que até sabem a equipe multidisciplinar, as equipes multidisciplinares, né? A nossa pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, estamos fazendo a 20ª turma. E, na verdade, quando a gente criou, a gente queria e nós formamos líderes em pesquisa clínica e médico affairs. Que bacana. E por que líderes? Na pesquisa clínica não existe chefe, existem líderes, existem equipes. O investigador não é a pessoa mais principal e nem a enfermeira. Todos têm a mesma validade. Isso é um mindset completamente diferente do dia a dia hierárquico de uma estrutura médico-hospitalar. Então, há uma mudança de mindset, de como trabalhar. Esse é um outro benefício que quem trabalha com pesquisa clínica muda a forma de trabalhar no hospital, que essa seria realmente a forma de trabalhar. Todos. A forma ideal, né? A forma ideal. Então, como um outro valor agregado, quem aprendeu a trabalhar em pesquisa clínica trabalha melhor, mesmo na questão do tratamento comunitário. Assistencial, né? E assistencial. Muito importante bacana. Isso aí, né? Escutar essa mensagem de liderança, acho que é bacana. Muito legal. E que áreas terapêuticas são áreas assim mais promissoras para a pesquisa clínica, Gadelha? A gente vê claramente, né, que 40% de todas as pesquisas vêm da oncologia, né? A oncologia tem uma demanda social, uma demanda da própria medicina muito relevante, né? E claro que é muito forte esse apetite de investimento em P&D pela indústria farmacêutica, mas claro que com essas novas tecnologias, essas novas técnicas, né, e possibilidades, principalmente como eu falei da própria CRISPR, a gente começa a trabalhar numa nova era de medicações, né, que são as alvo-dirigidas, são medicações que vão trabalhar além da questão do genoma, principalmente, possibilitando expandir outras áreas que até então não eram tão relevantes como a própria neurologia. Né? A neurologia, que é a minha área, ela vem de uma base de doenças genômicas muito grande, né? Tem inflamatórias como esclerose múltipla, enfim, a gente tem os tratamentos que evoluíram junto com a reumatologia, mas essa outra parte ela vai começar a expandir muito. Então, tem muitos clinical trials vindo nesse cenário e a gente já começa a ver alguns aparecendo aí como para tratamento para AMI, tratamento para distrofia muscular, e a gente vai ver cada vez mais isso. Então, acho que neurologia vai ser uma das áreas bem importantes, mas tem uma que cresceu muito, né, que é a parte metabólica e endócrina. A gente tem um crescimento de 30% a 40% ano a ano, que deve continuar crescendo bastante aí nos próximos anos, porque é um pouco disso. A gente sempre esperou por essa medicação para perder peso e ela está cada vez mais lá, aquele sonho, né? Ela está cada vez mais presente. Não é a mágica que a gente imaginava, né? Tem seus trade-offs que a gente chama, mas é algo que é muito relevante em diversos
aspectos, principalmente no risco cardiovascular, que é a primeira e segunda doença que mais mata no mundo, é AVC e infarto, que é impacto direto do risco cardiovascular. Então, acho que, na minha cabeça, eu tenho muito isso. Infecto no Brasil, acho que sempre vai ter o seu nível de relevância, né, pela questão do próprio país, mas, sem dúvida, a parte inflamatória, neurologia, reumato e raras, né, que tem esse componente genômico, são as áreas que eu vejo de maior destaque aí nos próximos anos, pela Pharma e as biotechs de uma maneira geral. Não sei, Dr. Chaves, tem... Assim, evidentemente, as indústrias de investimento atuam nas áreas que são mais sensíveis para ter o retorno do investimento, que são as doenças neurodegenerativas, oncológicas, cardiometabólicas, né? Mas a gente precisa dar um espaço para as doenças negligenciadas, que é o nosso problema maior no país, que são as doenças tropicais, negligenciadas, que existem a Fundação Bill Gates, que investe e que também não vieram por causa dessas questões de não ter uma previsibilidade. A gente tem que atuar com essas instituições para resolver os nossos problemas de doenças negligenciadas, que aparentemente ficam meio esquecidas, mas não devem ser esquecidas. Há muito investimentos em doença de Chagas aqui no Brasil, por outras instituições. A área de vacinas é um crescimento por causa do que foi a pandemia, então temos novas vacinas, apesar de todo o descrédito forçado e que não faça a vacinação, que é um absurdo, e também a pediatria. Eu sou pediatra, e na pediatria temos que fazer mais pesquisa clínica. Sim. A criança não é adulto pequeno, né? E extremamente complexo. Se eu imaginar uma criança em UTI neonatal, prematuro, até um adolescente, quanta variabilidade existe no funcionamento desse medicamento e que, infelizmente, até alguns pediatras que desconhecem a pesquisa clínica acham que seria alguma coisa antiética não fazer pesquisa em criança. É justamente o contrário, porque eu preciso realmente saber o que o medicamento em criança funciona ou não funciona, ou quais são os eventos adversos, né? E não usar fórmulas matemáticas de superfície corpórea para tentar descobrir qual é a dose mais adequada. Perfeito. Então, nós temos toda essa visão maior, né? E por isso que eu não gosto de vamos trazer mais isso, não. Eu tenho que me preocupar com uma questão de saúde pública, que são as nossas doenças negligenciadas, né? O alto custo, as crianças, a vacina. Então, eu sou diferente de pensamento, que tudo interessa para o Brasil, porque eu sou diverso, eu tenho uma discrepância socioeconômica, uma das maiores do mundo, e a pesquisa clínica tem a sua influência de equalizar um pouco esses problemas. Essas desigualdades, né? Excelente, excelente fala. Bom, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, uma palavra me vem muito na cabeça, que é esperança, né? O quanto que a pesquisa clínica traz esperança para o presente de muita gente e para o futuro, né? E não só das pessoas, como do país e da saúde e da medicina como um todo. E aqui eu quero perguntar, Gadelha, qual que é o papel das empresas em impulsionar esse universo de pesquisa clínica, impulsionar esse futuro? Excelente pergunta, que eu acho que, colocando aqui a DASA, tá? Que é o universo que eu vivo mais próximo, a DASA, a pesquisa, ela tem um componente que é fundamental, que é fazer os exames. Né? Eu preciso fazer exames de radiologia, tomografia, para exames de sangue, marcadores, né? E a DASA, como um player muito grande nessa área de exames, de diagnóstico médico, ela tem um papel fundamental também para a pesquisa. O nível e o rigor que se necessita na pesquisa é um pouco diferente do ponto de vista de amostras, porque tem que seguir um certo protocolo clínico, né? E a DASA se posiciona muito bem com a equipe dedicada dentro de onde a área que processa nossos exames, que é chamado Laboratório Central, um termo utilizado no mundo todo
para identificar, né, que são exames focados em protocolos de pesquisa com rigor e certificações de qualidade em pesquisa clínica, né? A DASA há anos, e o Dr. Charles que fundou isso praticamente aqui no Brasil, na parceria com a Quintiles, né, que é outra empresa que é grande parceira do nosso laboratório, que hoje foi adquirida pela IQVIA, né, essa parte da Quintiles, e faz parte, é o nosso grande parceiro aqui nesse sentido, ajudando a construir esse cenário. Ela sempre teve, né, fazendo os exames aí dos protocolos, principalmente nacionais, durante todas essas últimas 2 décadas. Eu acho que nesse momento, né, ela está preparada e está cada vez mais consistente em poder absorver demandas que antes eram só absorvidas por empresas, laboratórios centrais de outros países, muito por questões políticas ou por questões da própria desenho dos estudos e dos protocolos, né? Tem uma questão da Anvisa que precisa ser trabalhada, mas eu acho que a DASA tem um papel fundamental de garantir uma qualidade nesses exames de pesquisa clínicas que precisam ser diferenciadas, né? E agilidade também nesses exames, além do seu portfólio. Então, a gente pode trabalhar numa esteira de P&D para trazer um exame para a nossa esteira que não tenha, eventualmente, ainda dentro do nosso protocolo, porque é algo novo, né? Então, acho que dentro da DASA tem um ponto crucial que é o laboratório central. Mas vale destacar também ter um centro de pesquisa, que é o CPCLIN, um centro tradicional aí do Brasil, com mais de 20 anos, que já recrutou aí mais de 5.000 pacientes, né? Já foi premiado diversas vezes nesse cenário de pesquisa clínica, e é um lugar assim, com uma experiência incrível para poder trabalhar e faz parte da DASA, então não tem como não destacar essa parte aí, porque é realmente um orgulho muito grande fazer parte disso. E tem um terceiro pilar, que eu vou deixar para a gente discutir um pouco mais depois, que é essa questão de dados, que eu acho que vai ser muito importante para o futuro da pesquisa. Então, Dr. Charles, quer complementar essa questão do laboratório central? Se tornou uma norma que não foi criada como se fosse uma norma, porque em tentar qualificar que todos os exames fossem feitos num lugar com um padrão de excelência, né? Nós estamos voltando a muitos anos atrás, décadas atrás, que nós não tínhamos uma certificação tão grande internacional como o CLIA, né? Que todos os laboratórios de referência e utilizam os mesmos equipamentos. Por que uma amostra biológica vai viajar 96 horas? Então, o pré-analítico já sai fora das boas práticas de laboratório, né? E se tornou uma rotina por lobby ou por algumas questões que não fazem sentido, né? Então, DASA está inserido como um dos melhores laboratórios do mundo, né? Com seu sistema de qualidade. E também aprendeu, durante essas décadas, a ser um laboratório central. Então, o quanto o benefício a gente pode trazer em pesquisa clínica é que esses analíticos têm que ser feitos aqui, eles não têm que viajar. Porque eu vou poder recrutar paciente todos os dias da semana, horas diversas, né? Eu estou fazendo regionalização dos centros de pesquisa clínica. Então, alguém lá numa cidade de Goiás, Mato Grosso, como é que vai transportar a amostra biológica primeiro para São Paulo, Rio, viajar para Miami, Nova York, para outra cidade? Assim, não tem sentido. E o custo é enorme. Então, nós podemos baixar o custo, eu posso recrutar pacientes de forma mais rápida, os dados analíticos são melhores, eu posso ter revalidação da amostra de uma forma rápida e não esperar mais 10 dias. Imagina, alguém com uma doença rara, não consegue se locomover, vem para São Paulo, faz o exame é perdido, e aí volta de novo, vai e volta. Isso não tem senso. Eu acho que esse é um grande desafio, já incorporado, que nós vamos mudar esse paradigma, né? Porque não falta em nada a capacitação do DASA, que sempre teve, de que as amostras sejam feitas aqui, porque refletem exatamente o que é feito em qualquer centro de alta qualificação no mundo. Então, eu acho que esse
é um paradigma que nós vamos colocar e trabalhar. Que sempre, essa é uma história que eu trabalho há quase 30 anos, que sempre foi essa história. O laboratório central tem que ser feito nos países. Onde a pesquisa acontece. Onde a pesquisa acontece. Não há nenhuma regulamentação do FDA, da EMA, das agências da China, da Índia, qualquer uma. Eu só preciso ter uma validação, um laboratório com CLIA e uma harmonização desses valores. Ponto. Acabou. É isso. É isso. E Gadelha, estou curiosa para saber como é que dados se conecta aqui nesse campo da pesquisa clínica. Boa pergunta também. Eu acho que, bem, a pesquisa clínica no final ela é para gerar dados, né? Então, dados, ela está conectada com a pesquisa clínica desde sempre, dependendo da forma de coleta, né? Então, no final é um grande relatório que a gente vai desenvolver. Mas os dados, eles podem ser utilizados em diversos pontos da pesquisa, tá? E principalmente com essa era que a gente está vivendo, da inteligência artificial generativa, onde ficou muito mais fácil de estruturar dados em grande volume, isso eleva o nosso potencial, assim, absurdamente em diversos campos e pontos dessa jornada do paciente. Um ponto que é crucial aqui para a pesquisa, de fato, é recrutar esse paciente, né? E a cada vez mais a gente está vendo essas necessidades e os protocolos demandando pacientes raros, que nem sempre são fáceis de encontrar. E são poucas pessoas, né, poucos centros que têm essa aptidão, né, até para absorver um protocolo como esse, porque não é tão simples encontrar esses pacientes. E aqui dentro da DASA, como a gente construiu um grande data lake, um grande lake de dados, a gente consegue fazer diversos cruzamentos dentro dessa estrutura para poder encontrar esses pacientes e dar esse benefício direto para esses pacientes. Então, a gente tem utilizado cada vez mais essa inteligência artificial, a gente tem uma parceria com o Google para poder trabalhar com isso. E, assim, a gente já está vendo resultados super impressionantes, assim, de poder agilizar essa etapa, que é uma demanda da própria indústria, é uma demanda das CROs, e acho que é um grande potencial que a gente pode explorar cada vez mais dentro da DASA como um todo, tá? Então, é um benefício grande, porque se você imaginar que eu vou ter radiologia, genômica, patologia, não só de unidades que são da própria DASA, como também de várias unidades que a gente atende no Brasil como um todo. Mas o potencial não se limita aí, tá, Aline? Eu acho que tem um grande arcabouço, uma nova modalidade de estudo, que o Dr. Charles comentou, que é esse estudo de mundo real, evidência de mundo real, que é uma pesquisa clínica, né, onde você muitas vezes vai olhar para trás, mas pode ser prospectivo também, onde você vai entender a jornada desse paciente, todos os pontos de contato que ele teve durante essa jornada e tentar fazer um relatório em cima disso. Então, diferente de uma pesquisa clínica que o paciente ganha a medicação, né, vamos dizer assim, ele tem todo esse atendimento multidisciplinar, no mundo real pode ser que não seja da mesma forma. Perfeito. Pode ser que ele não consiga pagar a medicação no final do mês. Né? Tem vários pontos diferentes de um protocolo, né, que a indústria coloca. Então, é uma forma diferente de olhar e tem ganhado cada vez mais relevância, principalmente para aprovar na Conitec. Então, a indústria ela tem para fazer esse dossiê, para ver se realmente funciona ou não funciona. Principalmente em doenças raras, ela tem investido nisso. Mas, então, ele sai de um ambiente estritamente epidemiológico, só vê epidemiologia, mas a gente começa a usar isso para tomar determinadas ações, inclusive acelerar essa jornada de aprovação da medicação dentro do país. Né? Então, acho que a gente tem uma estrutura específica na DASA que trabalha dentro da pesquisa aqui comigo, que é o DASA Data Solutions, que apoia toda essa jornada para recrutar paciente dentro da jornada dele. O programa de suporte ao paciente e diagnóstico é uma fase pós, né, a aprovação da medicação já no país, que é super importante para dar acesso, né? É impressionante o que a gente pode fazer, principalmente com essa inteligência artificial, e a gente tem trabalhado muito, muito nisso no último ano, e a gente está pronto aí para dar um próximo, vamos dizer assim, passo e conquistar ainda mais esse cenário, né, que é super encantador aí no Brasil. Nossa, com tudo isso, eu não tenho dúvidas de que a DASA está no mapa global, né, da inovação em pesquisa clínica. É realmente impressionante quando tu falas de dados, a gente olha a capilaridade, né, a DASA no Brasil inteiro, de norte a sul, a gente ganha aqui
consegue chegar a números que dificilmente alguma outra empresa consegue chegar, né? Alguns pacientes, aquilo que é doença rara, né? Acho que é difícil alguém que consiga acessar esses pacientes tanto quanto a DASA, né? Talvez até no mundo. No mundo, exatamente. Porque, assim, Daria quando você olha vários países do mundo, a questão de alcance de uma empresa só em tantos lugares do país, que é quase um continente, não é uma coisa que qualquer país possa ter, muito menos os Estados Unidos, que não é todo fragmentado, ou que seja a China, que talvez tenha a capacitação de saúde pública dessa forma. Mas, do tempo ocidental, vamos dizer assim, talvez o Brasil seja o único. E com a diversidade étnica e colocada. Então, eu acho que passa a ser até uma nossa responsabilidade de fazer essa mudança. Porque é isso que eu falo, nós temos chance de mudar um paradigma, um pragmatismo e trazer toda essa capacitação para mais estudos e melhor saúde para a nossa população. E complementando aqui, né, Aline, acho que é um pouco disso, assim, para você ter uma ideia, até 15% dos pacientes CPF únicos no Brasil passam em alguma unidade DASA, né, algum hospital que DASA é parceiro. Eu acho que o que motiva, assim, né, esse brilho no olho é poder contribuir com essa jornada de alguma forma, sabe? Fazer a diferença, né? Eu acho que a gente tem muito potencial de fazer a diferença aqui. Gente, esse episódio está fantástico, é um bate-papo super importante, relevante. Eu quero muito que essa fala alcance muitas pessoas, né? Porque a gente desmistificou muitas coisas aqui. Quero muito agradecer vocês aqui, que a gente possa voltar logo celebrando, né, várias conquistas aí na pesquisa clínica no Brasil. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir 2 coisas para vocês. A primeira é que se pudessem resumir em uma frase como que será o futuro da pesquisa clínica, o que vocês diriam? E o segundo é para deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Quem começa? Eu diria que o futuro é brilhante, né? Como um todo, né? E a mensagem é que os preconceitos a essa prática desapareceram e as pessoas passaram a reconhecer a validação desse processo. Isso foi muito bom, o que aconteceu durante a pandemia, por um certo valor, que as pessoas entenderam o valor da inovação e o que nós somos capazes, como seres humanos, a criar a nossa saúde do futuro. Perfeito, doutor. Eu acho que a grande mensagem aqui que eu queria passar principalmente aqui eu vou trazer para minha ótica de profissional de saúde, né? Que as pessoas possam olhar a pesquisa clínica como uma forma de praticar o nosso valor fundamental que a gente tem, né, quando a gente se forma médico, pelo menos é o que eu acredito, de poder trazer o benefício ao paciente em sua amplitude. Eu acho que a pesquisa clínica é um canal para se fazer isso e talvez um dos mais bonitos, né, que a gente não tem conhecimento. Então é isso que eu queria colocar aqui de fundamental, tá? Excelente, Gadelha. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu só queria abrir o espaço para conhecer um pouquinho mais, né? Acho que a gente está super aberto a mostrar um pouquinho do nosso valor, do que a gente tem para oferecer e também aberto a escutar, né? Então, eu queria deixar esse espaço porque é algo, mesmo que não seja da área, tá? Alguém que está escutando, cara, não sei nem o que é DASA. Vem aqui, a gente está super aberto, porque mais do que fazer isso, né, ter a DASA por trás disso, é um ambiente como todo. A gente quer proporcionar e quer ser um dos responsáveis a esse movimento, né, esse ecossistema, a deixar ele como protagonista no país. Perfeito. E lembrando que agora a gente tem um Instagram, uma rede social do CP Clean, né? Isso. Eu acho que é bacana para o pessoal conhecer um pouquinho mais e da própria Daseduca, né? É isso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com você. Nós que agradecemos. Obrigada. A pesquisa clínica é mais do que ciência. É oportunidade de transformar o futuro da medicina e do país. E aqui na DASA estamos prontos para liderar essa transformação. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Daseduca. Não esqueça de seguir a Daseduca nas redes sociais. Até o próximo episódio.